Bom dia, boa tarde, boa noite, responsáveis e alunos do Colégio de Andrade, seja em qual horário que você esteja assistindo a essa apresentação. Aqui quem fala com vocês é o Wagner, diretor da escola. Eu estou compartilhando essa apresentação com vocês com o objetivo de esclarecer as perguntas mais frequentes que têm aparecido nos últimos dias relacionadas ao encerramento do ano letivo de 2020, principalmente as perguntas referentes ao assunto da aprovação e reprovação. Muitos alunos têm mandado mensagens nos últimos dias perguntando o seguinte: como eu vou saber se eu fui aprovado? Da mesma forma, muitos responsáveis têm encaminhado questionamentos querendo saber se os seus filhos e filhas serão aprovados ao final desse período letivo no qual nos encontramos. Então, essa apresentação tem o objetivo de esclarecer estas dúvidas relacionadas à aprovação e reprovação e também outras dúvidas relacionadas ao encerramento do ano letivo. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma retrospectiva dos momentos em que foram divididos o ano letivo de 2020. Vamos lembrar que, em primeiro lugar, nós cumprimos um período de aulas presenciais na escola. Isso se deu do dia 4 de fevereiro até o dia 17 de março, período de aulas presenciais. Foi por volta de 17 de março que foi registrado o primeiro caso de infecção por coronavírus no município de Itabira. Então, o poder público decidiu pela suspensão das aulas presenciais, o que aconteceu à data de 18 de março. A partir de 18 de março, os alunos já não estavam mais na escola. A Secretaria Municipal de Educação de Itabira precisou fazer uma reorganização do calendário escolar. E nessa reorganização do calendário escolar, o período de 18 de março a 1º de abril ficou sendo considerado como período de recesso escolar, no lugar do recesso de julho. Então, num ano escolar regular, a gente tem o recesso escolar no mês de julho. No entanto, neste ano atípico de 2020, por causa da pandemia mundial do coronavírus, a gente tem o recesso escolar acontecendo no período de 18 de março a 1º de abril. Mesmo assim, considerando que a suspensão das aulas presenciais se deu às vésperas da semana de avaliações intermediárias da primeira etapa, a escola procurou suprir esse prejuízo ofertando atividades escolares para o período de 23 a 27 de março de 2020. Muitas famílias procuraram a escola para retirar essas atividades na forma de material impresso, material xerografado, enquanto outras receberam essas atividades escolares da semana de 23 a 27 de março por e-mail. E aí, o município de Itabira, no caso, a Secretaria Municipal de Educação de Itabira, já começou a pensar a respeito do Regime Especial de Atividades Não Presenciais, ou REAMP, que é uma sigla para resumir Regime Especial de Atividades Não Presenciais. E no planejamento que a Secretaria Municipal de Educação de Itabira fez para o REAMP, a primeira ação que foi desenvolvida dentro desse regime especial foi o Caderno de Atividades 1. Esse Caderno de Atividades 1 foi preparado pela Secretaria Municipal de Educação, foi entregue para as famílias no período de 21 de maio a 28 de maio e foi devolvido para a escola no período de 2 de setembro a 4 de setembro.
dando continuidade ao regime especial de atividades não presenciais, o planejamento que foi elaborado pela Secretaria de Educação de Itabira, os alunos tiveram a oportunidade de receber o caderno de atividades 2, um outro caderno de atividades também elaborado pela Secretaria de Educação e que foi entregue para as famílias no período de 23 de julho a 30 de julho. E ele foi devolvido para a escola no período de 13 de outubro a 15 de outubro. Na sequência, depois do caderno de atividades 1 e 2, as escolas realizaram um mapeamento de acesso de recursos das famílias. Esse mapeamento foi feito com o objetivo de averiguar quais recursos as famílias dispunham em suas casas para os alunos poderem ter acesso a aulas remotamente. E foi depois deste mapeamento que se deu início ao que a gente chama de aulas online. Não apenas online, porque tivemos também as estratégias de aulas offline, o que significa o quê? Atividades escolares impressas para famílias sem acesso à internet. Então, do dia 3 de agosto ao dia 21 de dezembro, perfazendo aí 20 semanas de aulas, a escola ofertou atividades escolares online, no caso, a partir de grupos dos anos escolares dentro do aplicativo WhatsApp, e também offline, no caso, material xerografado para famílias sem acesso à internet. É importante lembrar que dentro desse período de aulas online, no final do mês de agosto e começo de setembro, nós tivemos semana de provas, né? Então, além das atividades escolares regulares, nós também tivemos a aplicação de provas nesse período do REAMP. Na sequência, agora, já no final do ano, nós tivemos a aplicação de provas finais, as avaliações finais, que aconteceram no período de 30 de novembro a 4 de dezembro. E, no caso, o conjunto dessas atividades, dessas provas finais, a gente deu o nome para elas de caderno de avaliação final, seguindo um roteiro de habilidades que foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação e que são habilidades que a gente considera essenciais para os alunos terem acesso como direito de aprendizagem dos alunos. Na sequência do caderno de avaliação final, nós tivemos aí o caderno de recuperação final, dentro da semana de recuperação final que aconteceu no período de 7 a 11 de dezembro. A escola optou por aplicar essa recuperação final para todos os seus alunos, como uma estratégia de fixação de conteúdo e de reforço das habilidades presentes no caderno de avaliação final. Então, a recuperação final foi disponibilizada e nós orientamos que todos os alunos fizessem com esse objetivo importante de fixação de conteúdo. E aí, para o encerramento do ano letivo, foi oferecido aos alunos o caderno de atividades 3, que foi entregue para as famílias na última semana, 14 a 18 de dezembro. É importante lembrar que este caderno ele só vai ser devolvido para a escola no retorno às aulas em 2021. E da mesma forma como aconteceu nos outros casos, dos outros cadernos, cadernos 1 e 2, os alunos vão ter semanas aí pela frente para poder desenvolver essas atividades com calma, com tranquilidade, recorrendo, sobretudo, ao site da Secretaria de Educação de Itabira. O link vai aparecer aí na descrição do vídeo e também o canal do YouTube da Secretaria de Educação, Estude em Casa da Secretaria de Educação de Itabira. Os links aparecem na tela, mas vão ficar disponíveis também na descrição do vídeo. Então, eu quis fazer essa retrospectiva de todas as ações da escola e da rede municipal dentro do ano letivo de 2020, para a gente poder discutir a respeito do assunto da aprovação e reprovação.
que é o próximo tópico aqui desta apresentação. A pergunta que muitos alunos irresponsáveis fazem é: como eu vou saber se meu filho foi aprovado? E aí é importante dizer que quem está atento às notícias locais deve ter visto a entrevista do secretário municipal de Educação dada ao jornal Diário de Itabira no dia 24 de setembro. Nessa entrevista, o secretário afirma em relação à rede municipal, às escolas municipais, que aluno não será reprovado e que estudante não pode ser punido por algo que não é culpa dele. Essa fala do secretário vai ao encontro de pareceres, de resoluções, de conselhos de educação, como no caso do Conselho Nacional de Educação, CNE, e o Conselho Estadual de Educação, órgãos de governo ligados à educação, nos quais, nesses pareceres a que eu faço referência, nessas resoluções a que eu faço referência, eles recomendam fortemente a aprovação dos alunos, considerando o fato da excepcionalidade da situação na qual a gente está vivendo e o fato de que o aluno não pode ser mais penalizado, considerando que ele já está fora da escola, ele já não está tendo aulas presenciais, ele não está tendo ali o contato direto com o professor, e tudo que a gente tem feito dentro desse regime especial de atividades não presenciais é para minimizar o prejuízo que está sendo causado aos alunos em vista da suspensão das aulas presenciais. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Esses pareceres, essas resoluções de órgãos de governo ligados à educação, fiz referência aqui ao Conselho Nacional de Educação e ao Conselho de Estado de Educação, que recomendam fortemente a aprovação dos alunos. Então, dessa forma, a rede municipal está trabalhando com a perspectiva da aprovação de todos os alunos em consonância com esses conselhos de educação que eu falei aqui. Com exceção, no caso, só de alguns alunos da educação especial, que são resguardados por uma legislação específica da educação especial. Então, a primeira parte da resposta é esta: como eu vou saber se meu filho foi aprovado? É o que está escrito aí. Aluno não será reprovado e nós trabalhamos com a perspectiva de aprovação de todos os alunos. Mas aí a gente entra na segunda parte da resposta dessa discussão a respeito de aprovação e reprovação. Porque os professores, ao longo desse período aí do REAMP, eles estiveram fazendo um controle da carga horária cumprida pelo aluno. Nós realizamos conselhos de classe, tanto para a primeira, segunda etapa e terceira etapa, e nesses conselhos de classe nós fizemos uma discussão a partir do levantamento de dados relacionados a controle de frequência dos alunos, o que seja a participação dos alunos nas atividades não presenciais, a devolução dessas atividades para a escola, o nível de engajamento dos alunos com essas propostas de atividades não presenciais, e foi a partir daí que a gente definiu o nível de aproveitamento do aluno e em que medida a aprovação dele se deu pela realização das atividades não presenciais. Então, como escrito antes, todos os alunos foram aprovados. No entanto, a partir desse controle que foi feito pelos professores do cumprimento da carga horária dos alunos, aqueles estudantes que não devolveram nada ou não devolveram praticamente nada das atividades oferecidas aí ao longo do ano letivo, apenas estes estudantes, no caso, eles vão precisar, na volta às aulas em 2001, ser submetidos a todas as atividades escolares oferecidas em 2020, além de prova de reclassificação. Então, o aluno está sendo aprovado, mas quando começar o ano de 2021, o ano letivo de 2021,
precisa ser oportunizado a este aluno que ele faça todas as atividades que ele deixou de fazer ou não conseguiu fazer no ano letivo de 2020, seja caderno de atividades 1, 2 e 3, ou as atividades escolares que foram oferecidas ao longo das 20 semanas, do dia 3 de agosto ao dia 21 de dezembro. Então, precisa ser oportunizado aos alunos que eles reponham essas atividades que eles deixaram de fazer ou não tiveram oportunidade de fazer, e para aqueles alunos que não devolveram nada ou praticamente nada, também vai haver essa prova de reclassificação que vai acontecer no início do ano letivo de 2021. Dessa forma, você responsável já sabe que o seu filho foi aprovado, já sabe de antemão. No entanto, se o seu filho não tiver devolvido nada esse ano, em 2021, ele ainda vai precisar fazer as atividades escolares de 2020, além da necessidade de fazer prova de reclassificação. Dessa maneira, os únicos alunos que estão realmente tranquilos em sua situação de aprovação foram aqueles que procuraram fazer e devolver para a escola o máximo de atividades escolares que foram oferecidas para os alunos ao longo do ano letivo de 2020. Aqueles alunos que não devolveram nada ou praticamente nada, eles vão ter um trabalho a mais no ano de 2020, que é o de reposição das atividades de 2020 e mais o trabalho que vai ser desenvolvido no ano letivo de 2021. E aí entra uma outra discussão relacionada a esse assunto da aprovação e da reprovação, que é a questão das notas, né? Então, muitos pais têm perguntado: como eu vou saber as notas do meu filho? Vai ter boletim ao final desse período? E aí a resposta vem aí. Nas avaliações que foram realizadas durante o período de suspensão das aulas presenciais, o regime especial de atividades não presenciais, REAMP, o objetivo principal delas, das atividades escolares, das provas, etc., foi uma aferição qualitativa do aprendizado dos alunos. O que significa isso? Aferição qualitativa do aprendizado dos alunos. Isso significa que os professores regentes da escola e das escolas de maneira geral, eles estiveram considerando se os estudantes devolveram as atividades escolares. Isso mesmo que eles não tenham resolvido tudo dentro dessas atividades ou que de repente tenham deixado alguma questão em branco. O que esteve em jogo dentro dessa avaliação qualitativa do aproveitamento dos estudantes foi o esforço deles para fazer e devolver as atividades escolares. Sendo assim, como o objetivo primeiro das provas foi qualitativo e não quantitativo, as notas, os resultados das atividades escolares e das provas tiveram importância apenas secundária. E não vai ter boletim de resultados dos alunos como aconteceria num ano regular. Muitos alunos são motivados pela nota e foi por isso que nas estratégias de aulas dos professores, muitos deles adotaram o Google Formulários como estratégia para a realização das atividades e dentro do Google Formulários eles faziam uma atribuição de notas que no final gerava um resultado para o aluno. Mas como foi dito aí, esse resultado, essa nota, ela tem uma importância apenas secundária no trabalho que foi realizado, porque o que estava em jogo mesmo era o esforço do aluno, né, o interesse, o comprometimento do aluno com as atividades e o esforço dele para poder desenvolvê-las, considerando aí que o aluno não esteve presente à escola, não esteve ali em contato com seus colegas, contato direto, físico, né, com seus colegas e professores e que teve que estudar de casa, muitas vezes em condições que não são as ideais para o estudo, sem um espaço adequado, sem um sinal adequado de internet. Então, todos os fatores que poderiam
prejudicar o aluno nessa situação, a gente tem que levá-los em consideração na hora de avaliar o aproveitamento do aluno, o que não significa que a gente não esteja considerando também a questão do aprendizado. E isso a gente avalia o quê? A partir da consolidação das habilidades. Existem habilidades básicas, habilidades essenciais que estiveram presentes nas atividades escolares trabalhadas e nós fizemos a correção do caderno de atividades 1, do caderno de atividades 2, fizemos correção das atividades escolares e por esta correção a gente foi vendo em que medida o aluno estava conseguindo alcançar uma determinada habilidade, um determinado direito de aprendizagem. E dessa forma a gente também conseguiu fazer um acompanhamento da aprendizagem, além do acompanhamento do cumprimento da carga horária. Nessa sequência, então, de perguntas que têm aparecido, nós temos ainda essas perguntas aí que aparecem na tela. Que dia começa as férias e que dia é a volta às aulas? Já existe uma ansiedade em relação a isso, né? De como vai ser o ano letivo de 2021. E é isso que eu vou procurar esclarecer agora. Então, o último dia das aulas remotas nas escolas da rede municipal é 21 de dezembro de 2020. Após esta data, após 21 de dezembro de 2020, os alunos estarão em férias. Reforçamos que o caderno de atividades 3 ele só deve ser entregue na volta às aulas em 2021. E nesse caso, quem não entregou alguma atividade escolar até 21 de dezembro, nós orientamos que faça a devolução dessas atividades também na volta às aulas em 2021. Então não adianta agora, nesse momento de encerramento, de fechamento do ano letivo, as famílias se preocuparem, se afobarem e querer que o aluno faça agora tudo o que ele deixou de fazer no ano de 2020. Ele vai ter a oportunidade, como já foi dito anteriormente, ele vai ter a oportunidade de ter acesso às atividades que foram dadas em 2020. Quem não fez praticamente nada das atividades propostas vai ter a oportunidade de reposição de segunda chamada para essas atividades e isso vai acontecer no começo do ano letivo de 2021. Então, para as escolas da rede municipal, e é importante a gente frisar aí a diferença entre escolas da rede municipal e escolas da rede estadual, porque a reorganização do calendário da rede municipal se deu de uma forma diferente da reorganização do calendário da rede estadual. Enquanto a rede municipal encerra o seu ano letivo agora, em 21 de dezembro, a rede estadual, ou seja, as escolas estaduais, só terminarão o ano letivo no final de janeiro de 2021. E é muito importante que os pais e responsáveis, e também os alunos, eles saibam essa diferença entre as redes de ensino, né? A rede municipal e a rede estadual. Em relação à volta às aulas em 2021, nós ainda não temos uma data certa para o retorno às aulas nas escolas municipais em 2021. Eu recomendo que vocês fiquem atentos às notícias dos veículos de imprensa locais, porque uma informação como essa, de volta às aulas, ela costuma ser bastante divulgada nos veículos de imprensa, na mídia local, né? Rádio, internet, etc., os principais veículos de comunicação. Então, fiquem atentos, essas notícias elas são bastante divulgadas e quando chegar o momento de retorno às aulas nas escolas municipais de Itabira, essa notícia vai ser bastante divulgada e vai chegar ao conhecimento de todos, obviamente. Dando sequência, a gente precisa falar daquilo que o responsável precisa estar atento para esse final de ano letivo. E isso antes que a gente entre nos recessos e feriados de final de ano. Eu coloquei aí na apresentação um roteiro de perguntas que o responsável tem que procurar responder de forma que ele saiba e consiga
perceber se ele já cumpriu com determinadas obrigações em relação à escola. Que obrigações são essas? As obrigações, por exemplo, em relação à renovação de matrícula do filho. Então, você, responsável, precisa responder para si próprio essa pergunta. Você fez a renovação de matrícula do seu filho para 2021? Lembrando que a renovação de matrícula, no caso dos alunos do de Andrade, a renovação de matrícula se dá para os alunos de turmas de 4º a 8º ano. Então, quem esteve matriculado em turmas de 4º a 8º ano no Colégio de Andrade em 2020, precisa ter a matrícula renovada. E essa renovação, como já foi divulgado aí nos grupos da escola, essa renovação se deu pela internet, num link que eu também vou compartilhar aí na descrição do vídeo. Então é muito importante que a família faça a renovação de matrícula do filho para o ano letivo de 2021. Já se você tem um adolescente na escola matriculado em turma de 9º ano, você precisa saber que o cadastramento das escolas estaduais ele já aconteceu, da mesma forma como a renovação de matrícula foi pela internet, no site do cadastro escolar, e para os alunos do 9º ano, esse cadastro precisava ser feito considerando que o de Andrade não possui o ensino médio, esses alunos vão precisar ir para escolas de ensino médio no ano que vem, e o cadastro escolar ele veio com esse objetivo, né, de fazer o cadastro dos alunos e o encaminhamento das matrículas deles para as escolas estaduais. Outro assunto importante, outra obrigação importante dos responsáveis para com a escola tem a ver com a devolução dos livros didáticos. E aí envolve apenas as famílias que têm filhos em turmas de 6º ao 9º ano. Então, você já fez a devolução dos livros didáticos para a escola? É muito importante que esses livros sejam devolvidos para a escola. Esse ano mesmo, nós tivemos o problema de que nem todas as turmas conseguiram ter acesso à coleção de livros didáticos novos, de acordo com o Programa Nacional de Livros Didáticos. Então, muitas turmas em 2020 precisaram receber livros didáticos de coleções anteriores ao PNLD de 2020, justamente porque nem sempre o aluno e a família têm o cuidado de devolver os livros didáticos para a escola. E quanto maior é a taxa de alunos que devolvem o livro para a escola, mais garantido é que todos os alunos tenham acesso a esse material tão importante no ano letivo seguinte. Então, o aluno do 6º ano em 2020, ele precisa devolver o livro para a escola, porque em 2021, os alunos do 6º ano de 2021 vão precisar desse livro, né? Da mesma forma, os alunos que são do 7º ano em 2020 vão cursar o 8º ano em 2021. Então, eles dependem dos livros de 8º ano na escola. É uma cadeia de dependência, né? Um depende do outro. E se a gente não tiver todos esses livros devolvidos, isso compromete o trabalho da escola. Então é muito importante que, se a família está com os livros didáticos em casa, procure devolvê-los à escola. Mas é importante dizer também que a gente está entrando agora num período de recessos e feriados de final de ano. Então é natural que os departamentos públicos nesse período estejam fechados, e por isso eu estou disponibilizando aí, no caso de quaisquer dúvidas, o telefone da Secretaria da Escola, o 3831-6690, e o e-mail cmdeandrade@gmail.com, que a família pode entrar em contato, averiguar a respeito dos dias e horários de funcionamento da secretaria para poder procurá-la no melhor momento, tomando os devidos cuidados de distanciamento social e uso da máscara, e também para poder cumprir com essas obrigações que eu procurei listar aí, de renovação de matrícula, de devolução de livros didáticos e alguma pendência também relacionada à documentação escolar.
Então, se você tem um histórico que não foi devolvido para a escola, declaração escolar, toda a documentação ali que é emitida pela secretaria da escola. É importante estar atento a isso. E para acrescentar, né, é de interesse principalmente das famílias com adolescentes de 9º ano, mas também no caso daqueles responsáveis que pretendem mudar os filhos de escola, né? O período de matrículas nas escolas estaduais e escolas municipais é esse que aparece aí na tela. 1 de fevereiro de 2021 a 12 de fevereiro de 2021. É esse o período em que vão acontecer as matrículas nas escolas municipais e estaduais. Um período comum de matrícula, tanto para as escolas municipais quanto para as escolas estaduais. É muito importante que vocês estejam atentos a esse período de matrículas, estejam atentos no caso, responsáveis que pretendem mudar o filho de escola e responsáveis que tiveram aí filho em turmas de 9º ano, porque esse período de matrícula vai ser cumprido dentro aí de 1º de fevereiro a 12 de fevereiro, e é importante que as escolas sejam procuradas aí logo no início para você demonstrar seu interesse na vaga e ter a vaga garantida. Para finalizar essa apresentação, aí algumas informações a respeito das férias, né? É importante reforçar o que já foi dito, né? Que para a rede municipal, esse final de dezembro e o mês de janeiro inteiro é período de férias. No caso, todos os professores contratados da escola, eles estão tendo seus contratos finalizados agora por estes dias e eles não estarão trabalhando mais na escola. O que significa que, para a realização do caderno de atividades 3, os alunos não vão ter a disponibilidade do horário de trabalho do professor para o esclarecimento de dúvidas. E aí, mais uma vez, eu reforço a respeito dos canais da Secretaria Municipal de Educação, né? No caso, o site da Secretaria Municipal de Educação e o canal Estude em Casa no YouTube da Secretaria de Educação. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Esses canais, o site e o canal do YouTube, têm videoaulas gravadas por professores da rede municipal de ensino e que podem ajudar os alunos, como já ajudaram no caso da realização do caderno de atividades 1 e 2, podem ajudar na realização do caderno de atividades 3. Então, é importante estar atento aí a esses canais que oferecem essas videoaulas gravadas por professores da rede municipal, focando, sobretudo, naquelas habilidades essenciais sobre as quais eu já falei aqui. Habilidades essenciais que têm a ver com o ano letivo, no caso, o ano escolar que o aluno está cursando e que ele precisa para o ano que vem, para o ano letivo de 2021. Os grupos de aulas do WhatsApp, os grupos que a escola criou no WhatsApp, grupo do 4º ano, do 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano, esses grupos eles estarão fechados para mensagens no período de férias e ficarão inativos. Mas, e isso é importante da gente frisar, se no retorno às aulas a escola ainda estiver funcionando remotamente e existe essa previsão, apesar das vacinas já estarem sendo aprovadas e os governos já estarem trabalhando com planos de vacinação da população, mesmo assim, a expectativa é que a vacina demore um pouco até chegar na população em geral. Então, dessa forma, é possível, existe a possibilidade, a probabilidade de que nós voltemos no ano de 2021 ainda tendo aulas remotas, ainda tendo aulas online e offline, como já foi dito aqui. Então, estes grupos de WhatsApp que existem hoje, eles podem precisar ser reativados. Sendo assim, o que a gente recomenda é que as famílias e os alunos apaguem as mensagens elas podem ser apagadas para não sobrecarregar a memória do celular, mas recomenda-se permanecer no grupo, no caso de ser necessário de voltar com eles no retorno em 2021. Então,
apague as mensagens para não sobrecarregar a memória do seu celular, mas permaneça no grupo, porque o grupo pode vir a ser reativado no início das aulas em 2021. Para finalizar, o Colégio Municipal Professora de Andrade deseja a todas as famílias um Natal e um Ano Novo com muita saúde e muita tranquilidade, desejando um Feliz Natal e um feliz 2021 a todos. Parabenizar aos alunos e as famílias que se comprometeram de verdade com todas as atividades escolares que foram oferecidas e lembrando que, reforçando, que em 2021, aqueles alunos que não fizeram e não devolveram praticamente nenhuma atividade para a escola, vai ser oportunizado a esses alunos repor, fazer todas as atividades que eles não fizeram, e isso é algo que está previsto desde já para o planejamento de 2021, o planejamento da Rede Municipal de Ensino, além de estratégias de reforço escolar que vão ser necessárias na medida em que for possível o retorno às aulas presenciais. Isso deve se dar em 2021, mas a gente ainda não sabe em que momento e de que forma. Então, vamos agora todos descansar nesses recessos e feriados aí de final de ano, aproveitar as férias, descansar e procurar vivenciar esse momento aí com o máximo de tranquilidade, tomando os devidos cuidados aí em relação à saúde, considerando que a vacina ainda não chegou para a gente, pode ser que demore um pouco a chegar, então nós ainda precisamos nos cuidar e cuidar uns dos outros. Agradeço a atenção, espero que todas as dúvidas tenham sido respondidas, agradeço quem esteve assistindo até o final e peço que vocês compartilhem esse vídeo com outros responsáveis da escola. O vídeo vai ficar disponível na plataforma YouTube para você assistir em qualquer momento e rever algum trecho da apresentação que diga respeito a alguma dúvida que ficou ainda presente para você. Obrigado a todos, um grande abraço. Feliz Natal e feliz 2021.